sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rosana Rocha, você está no canal A Corrente. Eu sou doutoranda em educação e eu tô aqui hoje para dar continuidade a uma série que nós estamos produzindo agora de vídeos sobre material didático. Se você não assistiu ainda, a gente tem o nosso primeiro material, nosso primeiro vídeo, material didático para educação à distância e ensino remoto, que está aqui no canal. Você pode assistir, eu acho que contribui muito. Se você já assistiu, seja muito bem-vindo ao vídeo 2. Já vou pedindo para você dar um like aqui no nosso vídeo, compartilhar nos seus grupos com os professores, com os gestores, porque o conteúdo que nós estamos falando é muito importante. Por quê? Nós temos já, como já falamos no primeiro vídeo, algumas redes municipais e estaduais que já produziram material para educação à distância, para esse ensino remoto que nós estamos tendo. Então eles já produziram esse material já está sendo utilizado, o professor vai só aplicar. Mas nós temos a grande maioria das redes em que os professores da própria matéria que estão adaptando e produzindo seus materiais. Então, pensando nisso, nós fizemos uma série em que nós vamos falar sobre os materiais didáticos. E aí nós já falamos que a gente foi buscar pesquisas lá de 2009. Então, nós temos uma pesquisa realizada por Scholl, que é uma pesquisa que ela faz um levantamento das instituições nacionais e internacionais que utilizam a educação à distância, que a gente pode chamar o ensino remoto, e que mostra o que o material tem que ter para ter qualidade. E é isso que nós traremos nos vídeos que nós estamos aqui para trabalhar. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre conteúdo. É bom dizer que são apontados 3 critérios, 3 coisas importantes para o material didático acontecer. São conteúdo, linguagem e estética. E cada vídeo fala sobre um deles. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre conteúdo. É bom falar que nós estamos falando sobre material assíncrono, ou seja, o material em que o aluno e o professor não estão simultâneos, não estão se comunicando no mesmo momento. Então é um material que é gravado ou um material que é escrito e que o aluno ele tem acesso a ele em um momento diferente do professor. Por quê? Quando o professor está agindo de maneira síncrona, no mesmo momento, ele pode prever dúvidas, ele pode perceber o aluno que for com carinha de que não entendeu, né? Nas webconferências, no Teams, no Google Classroom, no Zoom, enfim. Quando a gente tem videoconferências e aulas que são assim por webconferências, nós temos vários benefícios da comunicação síncrona, simultânea. Só que no material didático produzido eu não tenho como saber se o aluno entendeu ou não, porque eu não estou ali tete a tete naquele momento com ele. Então nós temos que ter grandes preocupações, principalmente em relação ao conteúdo. A gente inicia dizendo o que seria a educação à distância ou ensino remoto. Nós temos um vídeo aqui no canal em que a gente especifica, mas para que nós comecemos, eu peguei a definição de educação à distância. Ela é caracterizada pela realização de um processo de ensino-aprendizagem com mediação docente, então tem a ação do professor, e de recursos didáticos, que é o material que a gente vai produzir, que é um recurso didático, sistematicamente organizados. Então não é qualquer material. O docente ele organiza um material que vai servir como um processo de ensino-aprendizagem, apresentados em diferentes suportes tecnológicos de informação e comunicação. Então essa aula aqui serve tanto para você que vai gravar uma videoaula como essa, ou para você que vai escrever um material para encaminhar para os seus alunos, ou para você que vai produzir um e-book, ou para você que vai, enfim, serve para todos os tipos de suporte tecnológico, seja ele papel impresso, seja ele a internet, ou os recursos que você tiver, rádio, podcast, WhatsApp, enfim. A gente começa dizendo só sobre a parte de regulamentação, que eu acho importante resgatar em todos os vídeos. A educação à distância, ela já é mais estruturada, ela foi colocada a primeira vez em uma lei pela LDB, Lei de Diretrizes e Bases de Educação, a Lei 9.394, e ela foi, a última legislação que a rege é o decreto de 2005, o 5622. Já o ensino remoto, ele é uma coisa emergencial, então nós temos só este ano que foi autorizado que este ensino, que é realizado em
tempos ou períodos diferentes, né? Espaços têm que ser obrigatoriamente diferentes, porque a gente está em isolamento social por conta do Covid-19, né? Então a gente tem assim, estamos distante do aluno em espaço. Mesmo que eu esteja numa webconferência, eu estou aí utilizando um ensino emergencial. Então a gente pode aprender muito no ensino remoto com educação à distância. Mais uma vez, vale a pena assistir ao vídeo. Nós vamos falar então aqui sobre conteúdo. Vamos que vamos seguindo. Quais são os itens que a gente pode dizer que demonstram, quais são os critérios que demonstram que um material didático ele tem um conteúdo de qualidade? Na primeira parte, a gente vai dizer que ele tem que estar organizado em tópicos. Tem que ser unidades compiladas por tópicos de acordo com o tema que se leva para estudar, cada uma e por tamanho ou ambos os casos. Então eu vou dividir por tópicos. Isso aqui é muita coisa. Não dá para trabalhar tudo numa aula. Por exemplo, a gente tem aqui critérios, eu tenho vídeos que eu vou falar o que é material didático, conteúdo, linguagem estética. São 4 vídeos. Então dividir, se a gente fosse pensar no material impresso, eu dividi em 4 tópicos. Por quê? Porque o assunto era muito grande. Então, de acordo com o tamanho do assunto, de acordo com se é diferente ou se é igual, a gente divide em tópico. Às vezes é o mesmo assunto. Por exemplo, nós estamos falando sobre material didático. Só que o assunto é muito longo, então eu coloco em tópicos, em partes, compiladas, divididinhas, para ficar fácil a compreensão. Se fossem assuntos diferentes, estou falando de material didático e estou falando de legislação, não tem nada a ver uma coisa com a outra, aí certamente tenho que dividir em tópicos. Então, se forem assuntos diferentes, eu divido em tópicos. Se for o mesmo assunto, mas for muito longo, eu divido em partes. É a parte do bom senso, né? Ainda sobre o conteúdo, a gente tem que pensar em exemplos. Eu estou escrevendo um material, eu tenho que pensar, olha, eu estou dizendo aqui que o material tem que ser bem elaborado. Como assim, Rosana? Dá um exemplo. Por exemplo, se eu for escrever sobre literatura, eu tenho que pegar e eu estou falando sobre o período do arcadismo. Eu tenho que dar um exemplo. Sempre que você for escrever, você tem que concretizar os conceitos através de exemplos. Principalmente na área de exatas. Você está falando lá sobre uma fórmula. Você vai dar lá, tem que dar exemplos de como eu utilizo essa fórmula, de como ela é utilizada no dia a dia. Isso também vale para as outras matérias. Eu estou falando em história, estou dizendo que teve vários problemas na época, por exemplo, da ditadura militar. Eu tenho que dar, então, exemplos. Quais foram os problemas que aconteceram? Coloque exemplos para ilustrar os conceitos que você vai colocar. Você tem que orientar. Então, qual que é o detalhe? Quando a gente pensa na aula, eu tô aqui, eu falo, gente, vamos se dividir em grupo, porque agora a gente vai falar sobre o contexto histórico, aula de literatura. Agora nós vamos falar sobre os autores, agora nós vamos falar sobre as obras. Você consegue ir conduzindo e orientando. Você tem que imaginar que no material didático assíncrono, que é material didático que eu não estou ao mesmo tempo, eu tenho que prever isso. Então o meu material, ele tem que ir orientando o aluno. Em que sentido? Olha, para entender isso, nós precisamos de retomar o que era o assunto lá do 6º ano, 5º ano. E você vai orientando os seus alunos. Por quê? Porque a cada conteúdo que for surgindo, a cada informação, você tem que direcionar como a gente faz em aula. Quando a gente chega em aula, a gente não diz, olha, gente, nós vamos falar hoje sobre substantivo, plural dos substantivos. Vocês lembram qual era o substantivo? Então, vocês percebem, eu vou trazer um assunto novo, mas eu sempre retomo o assunto anterior. Eu sempre vou fazendo links. Isso a gente faz na educação presencial. E quando a gente transporta para um material assíncrono, para um vídeo ou para um material escrito, a gente esquece. Então a gente tem que pensar que a gente tem que ter nosso conteúdo com orientações. Se o seu assunto requer um conhecimento prévio, escreva, esclareça ali, vai orientando o seu aluno. Glossário. Acréscimo de glossário. O glossário é onde você coloca informações. Às vezes você tá dando aula e você fala assim, olha gente, aqui as pessoas se encontraram na relva. E aí você vê os alunos assim, relva? Aí você vê a carinha dos alunos, o que ela tá falando? Aí você, gente, relva, grama. Relva é grama. E aí na aula você faz isso, na aula presencial. Quando você vai produzir material, você esquece. Colocou uma palavra que você sabe
que a maior parte dos alunos, e nós temos isso que nós temos experiência presencial, né? A gente sabe, quando eu falo relva, quando eu falo rubrica, quando eu falo, os alunos ficam assim, hã? O que é isso? Eu sei que eu tenho que explicar. Quando eu falo, quando eu falo alguma palavra que os alunos não termo, as oxítonas, hã? As oxítonas, aquelas palavras em que a sílaba mais forte, a tônica é a última. Então a gente tem que pensar que quando você for produzir um material didático, você vai falar algum termo que as pessoas não conhecem, explique, coloque ali o que significa esse termo. Se for videoaula, você pode esclarecer na própria videoaula, por exemplo, glossário é isso mesmo, é como se fosse o nosso vocabulário. Lembra que nos finais do texto tinha lá vocabulário e as palavras que a gente não conhecia? É esse o glossário. Então eu acabei de fazer um glossário no meu texto, na minha aula, no material didático. Eu estou falando para vocês, explicando o que é glossário, porque eu tenho que pressupor que muita gente não sabe que glossário é o vocabulário. E aí lá, você está escrevendo um texto, escreveu um texto, sabe que tem palavras que os alunos não vão saber o que é? No iluminismo, os alunos não sabem o que é iluminismo. Escreve lá embaixo, iluminismo, período, lá, lá, lá. Então vá colocando um vocabulário, um glossário, para que os alunos consigam acompanhar a sua aula, seu material. Você tem que pensar na interatividade. A gente está aqui, mesmo em vídeo, é isso? Tá prestando atenção? E aí? O que você está achando? Tá bom? Tá fácil? Tá muito rápido? Então a gente consegue no vídeo um pouquinho mais fácil. No material impresso, no material escrito, eu também tenho que pensar nisso. Eu tenho que interagir. Tem que ser conteúdos que gerem interatividade e motivação. Então você tem que colocar, pode botar pergunta. E aí? Texto escrito mesmo. E aí? Será que você sabe usar o porquê de maneira correta? Vamos juntos tentar ver alguns exemplos. Por que você fez isso? Qual é o porquê? E eu vou escrevendo o meu texto e dando a minha aula de uma forma como se eu estivesse interagindo. Rosana, mas não estou interagindo. A pessoa não está aqui. A pessoa nem sei se está vendo meu vídeo. Estou aqui falando aqui, ó. A pessoa nem sei se tem alguém aí. Vocês estão me vendo aí? Não, não tem. Imagine, gente, imaginação. Você que é professor, certamente alguma vez na sua vida brincou de casinha. Certamente alguma vez foi em frente ao espelho e ficou treinando uma palestra, alguma coisa que você falaria, faz isso. Então imagine que você tem alunos que eles vão ter dúvida, que eles vão perguntar, que eles estão desanimados. Então você tem que pensar no material que motive. Vamos lá então? Vamos para a próxima parte? Vamos aprender? E aí, achou difícil? Não, vamos tentar mais um. E vai escrevendo o material ou falando como se você estivesse nessa interação tete a tete. Porque quanto mais interativo e motivador for o seu material didático, mais prende a atenção do aluno, mais faz com que o aluno aprenda. A gente tem que pensar, já falamos de exemplos, né? Concretizar através de exemplos. Sequência lógica. Então tem gente que começa assim, eu vou começar explicando sobre as proparoxítonas. Tá, mas peraí, Rosana. Antes de falar de proparoxítona, você tem que falar o que são oxítonas, paroxítona. Antes de falar o que é oxítona, você tem que falar sobre o que é sílaba tônica, antes de falar sobre sílaba tônica, você tem que falar o que são sílabas. E isso, professor, para sua matéria também. Antes de chegar lá com uma equação de segundo grau, você tem muitas coisas envolvidas. De repente, soma. Né? Você tem que falar de soma, tem que falar de subtração. Se eu vou falar, por exemplo, de revolução industrial, eu tenho muita coisa que eu tenho que falar antes de chegar na revolução industrial. Então esse é o detalhe, eu tenho que manter uma lógica. E há uma lógica em relação entre as diferentes frases e parágrafos. Então é pensar de repente, eu apresento o assunto no geral, né, o conteúdo, mas o conteúdo ele vai seguindo uma lógica. Eu não posso começar pedindo para o meu aluno escrever uma dissertação se meu aluno não sabe nem escrever uma frase, nem uma palavra. Então a gente começa aí pensando numa sequência lógica. Eu ensino primeiro o que é frase, depois ensino o que é oração, depois ensino a conexão das orações, depois ensino o tipo de texto, para depois chegar na estrutura da dissertação. Então pensar nessa sequência. Personalização. Conhecimento do público-alvo. Não dá para eu escrever um material, gente, igual para todo mundo. Geralmente, nos cursos em que produzem material,
os professores fazem até um material que a gente pode dizer coringa, que pode atingir o maior público possível de pessoas. Mas é diferente eu, por exemplo, aqui eu estou falando hoje com você educador, com você gestor, com você professor, que vai produzir um material didático. Se eu estivesse falando com os pais, eu não estaria falando dessa forma. Por quê? Porque os pais não produzem material didático. Eu estaria falando de material didático de uma outra forma. Olha, pai, vocês têm que verificar se o material tem isso. Então depende do meu público. E o que é muito legal que a gente pode pensar, e é um trunfo nosso, professores. Vocês já conhecem os alunos, Rosana? Não, tive 5, 6, 7 aulas com eles. Mesmo que eu tenha tido 7, 5 aulas com os alunos, 10 aulas, 12, não, nem foi um mês de aula, mas você teve aula, então você conheceu esses alunos. Se você é um professor muito bom, você fez uma sondagem, verificou os conhecimentos prévios desses alunos. Então você sabe quem está falando, sabe com quem está lidando. Então pense nisso. Seu público é um público jovem, seu público é um público de criança, seu público é um público que tem um nível bem acelerado, que você pode puxar bem, ou são alunos com mais dificuldade, que você tem que pegar aí da base mesmo e puxando, né, e ensinando. Então, lembrem-se dos seus alunos, lembrem-se de que seus alunos estão do outro lado, estão lendo material e estão assistindo a videoaula. Não se esqueça do seu público, tá? Leve em conta isso. Você tem que pensar no manual guia. Vamos pensar o seguinte, a gente tem que pensar que os nossos alunos, assim como nós, muitas vezes não, a maior parte deles nunca estudou sozinho. Sempre tem um professor para orientar e orientar tudo. Professor, usa caneta ou usa lápis? Professor, pulo linha ou não pulo linha? Professor, eu procuro assim ou assado. Então eles tinham a figura do professor para orientar em tudo. E de repente ele está sozinho em casa recebendo um monte de PDF que ele não sabe nem por onde ele começa. Então, eu mesma estou fazendo atividades com os meus alunos lá da FIEB, que eu sou professora, e eu estou mandando para eles. Então, eu falo assim, olha, gente, essa atividade é para vocês pesquisarem isso, escrevam no caderno. Então, você tem que pensar que você tem que estar ali guiando esses alunos, muitas vezes até numa rotina. Então, assim, olha, gente, essa semana vocês vão fazer isso, na próxima nós vamos... Então, vá direcionando esses alunos. O próprio material pode fazer isso. Então, é pensar um guia do aluno, orientações para os alunos com informações relevantes para a organização. Então, vamos pensar que na semana que vem você sabe que você vai ter uma prova com os alunos, uma tarefa aí online com os alunos. Então, você já pode ir organizando e colocando alunos, na próxima semana nós teremos, ou eu estou fazendo material impresso. Eu posso escrever... Prestem atenção que nas próximas aulas nós vamos retomar esse assunto. Então você vai dando orientações, tá? Por matéria, pelo tempo que ele vai usar, até para ele planejar os estudos dele, né? Para servir de apoio para dúvida. Olha, tá com dúvida nisso? Acessa a videoaula tal. Tá com dúvida nisso? Busca na apostila na página tal. Então você pode, professor, sim, tá no seu próprio material didático impresso ou no seu material didático em vídeo, você está colocando aí informações para ajudar esses alunos. Você tem que pensar na sua sequência, tá? Então, nós já falamos aí numa lógica, mas a gente fala na sequência, aprendizagens têm que ser sequenciadas, tem que ter uma lógica. Então, eu só vou falar desse assunto quando eu já tiver falado desse, então tem que ter uma lógica, tem que ter uma conexão nos assuntos, mas tem que ter aprendizagens que são sequenciadas. Então, eu primeiro ensino, como a gente vai pensar em alfabetização, primeiro eu ensino a letra, para depois ensinar a sílaba, para depois da sílaba ensinar a palavra, para depois da palavra ensinar a frase e assim por diante, pensar numa sequência. E aí a gente tem que pensar que os nossos objetivos têm que estar claros e específicos, a fim de que seja possível que o estudante aprenda e que o desempenho seja monitorado. Então, eu gosto muito de no início da aula dizer, olha, hoje nós vamos falar, vocês veem que no início da aula eu digo, hoje nós vamos falar sobre material didático e vamos falar sobre conteúdo. Então, o que é interessante você, professor, fazer no seu material? Você no início colocar o objetivo. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre frações, sobre multiplicação de frações. É importante lembrar que aí você vai colocando, vai fazendo até um manual, um guia para orientar o aluno e vai fazendo os seus objetivos de maneira sequenciada. Então, neste momento, muitas vezes vai ter que fazer um replanejamento. Seções são as partes, né? A gente tem que pensar que tem que ter coesão. Lembra que eu falei? Os conteúdos têm que estar coesos, tem que estar ali juntinhos, né?
Então a gente tem que ter coesão de conteúdo com sessões autossuficientes. Então eu vou falar aqui sobre multiplicação de frações. No outro eu falei sobre soma de frações. Então se a gente for pensar, o meu material ele tem partes que são autossuficientes. O que acontece? O aluno ele consegue ler e entender só por aquela parte, porque a gente não sabe se o aluno vai pegar, como na nossa aula, e vai ler tudo de uma vez. Então a gente tem que pensar, uma parte é o suficiente que ele entenda, a outra parte e nessa sequência. O que eu gosto de fazer, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu falei aula sobre usos especiais ortográficos, sobre ortografia. Eu fiz uma aula sobre os porquês, eu fiz uma sobre mal com L e mal com U, eu fiz uma sobre onde e aonde. Então eu fui fazendo sessões e partes que tinham conexão, sim, mas que eram autossuficientes. Se o aluno quisesse ler só mais com L, mal com U, ele conseguiria mas ou mais. Então a gente vai pensando nessas sequências que podem ser em parágrafos, e a gente tem que pensar que no parágrafo, né, na nossa sessão, a gente tem que ter uma ou duas informações. Tem professor que escreve tudo junto, tem professor que chega aqui no vídeo, já pensou se eu trouxesse todas as informações que eu falei, manual e guia, sequência, sessões, tudo junto, num só slide, ia ficar fácil de assimilar? Não. Então a gente tem que pensar que separar, repartir, colocar em sessões é para facilitar para esse aluno. E aí eu posso colocar subtítulos, então eu posso colocar assim, ortografia, uso dos porquês, uso do mal com L, mal com U, uso de não sei o quê. E aí a gente vai botando subtítulos e elementos de transições que mostram, ó, passou para uma outra parte. E para os alunos entenderem essas sessões. Aqui no vídeo, quando eu passo um slide, eu estou indo para outra sessão. Vocês percebem? Eu estou falando aqui de um assunto e eu passo para o outro, tem um outro subtítulo. É isso que a gente tem que fazer também no material escrito. A gente pode fazer parágrafos, recapitulações de ideias principais aos finais das sessões. Então, estou falando de ortografia, falei disso, daquilo, eu posso no final fazer uma retomada de tudo. Mas pensando em que repartir fica mais fácil de digerir. Especificações. Então, especificações eu acho que é interessante você colocar. Então, por exemplo, no início desta aula, eu coloquei ali, professora mestra Rosana O. Rocha. Por quê? Eu estou especificando quem fez o material, eu me apresentei, falei minha formação, então acho, e você, professor, quando produz um conteúdo, quando produz um material didático, você pode, não só pode, como deve se colocar, escrever ali suas especificações, sua formação, ou pelo menos seu nome, para saber que aquele material é seu. Concisão e relevância. Ser uma coisa concisa, ser uma coisa apertadinha. Eu poderia sobre esse conteúdo ficar horas aqui falando, mas eu preciso de fazer a concisão o máximo possível, juntar os conteúdos para que seja menos, porque quando a gente pensa em educação à distância, o menos é mais, tem que ser coisas concisas, compacta. Isso não quer dizer que não tem informação, mas eu tenho que pensar que eu tenho que reduzir um assunto que eu falaria em 50 minutos, que eu fale ele em 25, em 20, é isso. Então a concisão e relevância da informação, os exemplos, eu gosto muito disso, de extrair da vida dos estudantes. Então, quando eu estou falando, por exemplo, com os professores agora, eu dou exemplos dos materiais que vocês produzem. Então, eu uso exemplos de vocês próprios, do meu público-alvo. Quando eu estou falando de alunos adolescentes, eu posso usar exemplos da vida do adolescente, com crianças, exemplos do dia a dia. Isso enriquece e isso torna o material relevante, ou seja, um material que é útil para o aluno. Ele vê, nossa, realmente, na minha vida aconteceu isso. Olha, na minha vida, Rosana, realmente, já fui escrever texto, eu não sabia se eu usava mal com L ou mal com U. E aí a gente vai mostrando a relevância dos assuntos. Destaques. Quando a informação foi importante, quando foi uma informação que você precisa mostrar, coloca em negrito, coloca ela numa caixa alta ou fala, gente, presta atenção, isso é muito importante. Se for vídeo, você tem que dar destaque, dar ênfase para as principais ideias. Eu geralmente faço isso no final do vídeo. Ó, gente, pensa que no material é isso. A avaliação. É interessante que a cada item que você coloca, você pensa, olha, uma avaliação, uma autoavaliação. Você já pensou se realmente você usa ou se você fala? Pensar em alguma atividade em que o aluno possa colocar esses saberes em prática e ele mesmo possa se autoavaliar. Porque a gente está num tipo aí que as avaliações até são um pouquinho, né, complicada, mas no material ali que você for produzir, coloca ali, olha, já que nós trabalhamos sobre tal assunto, que tal você tentar fazer com uma conta XYZ? Que tal você... Então coloquem propostas para que ele se exercite, para que ele possa se avaliar. Exemplos, concretizar os conceitos, usabilidade.
Usabilidade é a durabilidade e funcionalidade. Você tem que pensar num material que seja válido hoje, mas que se o aluno quiser ver daqui 1 ano, 2, 3, ele possa ver. Então pensar em exemplos que sejam exemplos assim que a gente pode falar que o aluno nunca esqueceu, nunca esquecerá. Porque às vezes a gente pega às vezes um meme atual e daqui a 1, 2 anos alguém vai dizer, o que está acontecendo? O que é esse meme? Então às vezes é mais relevante que a gente pegue um exemplo, uma situação que aconteça que ele fala, olha, verdade, realmente, eu lembro, né? Sumário. Quando a gente pensa em sumário, utilização de sumário detalhado. Então, quando você começar a escrever o seu material, coloca lá tudo que vai ser trabalhado nele. Vou trabalhar com isso, aquilo no início. Sumário é o que a gente chama de índice. Na verdade, é o sumário que vem antes, as informações ali elencadas. É o que a gente fez também no vídeo. A gente diz item por item do que nós iríamos falar. E aí a gente pensa na bibliografia. Se você for pensar na bibliografia, tem muita gente que escreve, por exemplo, hoje eu me baseei em Chons, vai aparecer aqui no final, que é uma autora de dissertação de mestrado que utilizou e desenvolveu esse material. Você está se baseando no material, por exemplo, eu estou me baseando no material da editora Ática, da editora Opet, da editora XPTO, da editora, enfim, está usando o material de alguma determinada editora, coloque, usou citações de alguns autores, coloque, por quê? A bibliografia, dá base para o aluno para que se ele quiser saber mais e não te acomete ao plágio, né? Então, os textos essenciais, o que você utilizou, você tem que colocar de onde tirou. Eu tirei na internet, não sei de onde é. Então, não usa. Você tem que saber de onde vem esse material para dar os créditos. E aí a gente vai falar da autoria. Você tem que pensar em respeitar os direitos autorais. Então, se eu vou utilizar, usei citações de alguma coisa, tem que mostrar de onde tirei e no final colocar as referências bibliográficas. Por quê? Porque senão é plágio. E plágio para um professor é complicado. Tem muito professor que vai lá, tira a cópia de livro, corta, cola e coloca como se fosse dele. Isso é plágio, isso é crime, isso fere os direitos autorais. Então você, quando produzir sua aula, você está gerando direitos autorais. Se alguém utilizar a sua aula, tem que dar os créditos. E não é nem crédito que eu estou falando de dinheiro, eu estou falando crédito de falar, olha, eu vi isso na Rosana, eu vi isso no texto, meu nome bibliográfico é Rocha, eu vi isso em Rocha. Eu vi isso em Freire, eu vi isso em Ligotti, eu vi isso em Piaget, eu tirei isso do livro tal, eu tirei isso da apostila tal. Coloquem, deem os créditos. E aí a gente vai pensar, quando eu falo então do conteúdo, vocês viram que basicamente, eu vou fazer agora a retomada, lembra das 10 principais? Então basicamente a gente tem que pensar o seguinte, qual é o conteúdo da minha matéria? Qual é a melhor forma de eu ensinar? Ele tem que ter uma lógica, ok? Você tem que ter aí uma sequência, tem que ter uma interatividade, os alunos têm que se sentir aí contemplados, então você vai estar orientando os alunos quando entrar um assunto, quando sair outro assunto, você vai estar dando ênfase nas informações principais, você vai estar usando exemplos da experiência desse aluno e você vai estar fazendo com que ele vá te acompanhando que nem em sala de aula. É a gente pensar um pouquinho que é como se eu tivesse com o meu aluno em sala e eu vou aos poucos puxando, aos poucos colocando conteúdo, aos poucos fazendo com que ele vá assimilando. Se é muita informação para alguma aula, faça como nós fizemos aqui, divida em subblocos, em sessões, mas enfim, pense no aluno. Quando a gente pensa então em conteúdo, o que eu vou trabalhar? Então, a minha matéria de língua portuguesa, a minha matéria de educação, minha matéria específica teórica. Para que eu vou trabalhar? Qual que é o meu objetivo? Então, isso aqui eu até achei interessante no início da aula você dizer, olha, nós vamos trabalhar com ortografia para que vocês consigam escrever textos sem erros, textos que sejam bem estruturados. E aí o como é pensar nisso mesmo. Quando você for distribuir o seu conteúdo, o que? Olha, eu vou explicar sobre gramática. Para quê? Para que os alunos não errem em provas, para que os alunos escrevam textos com uma estrutura legal, ok. Como que eu trabalho isso? Eu vou dividir então em sessões, em partes assim, vou botar exemplos do dia a dia, exemplos de concurso, enfim. E daí? O meu objetivo, e daí, é sempre a aprendizagem. Então, quando eu penso em conteúdo da minha matéria, vocês viram quantas coisas nós temos aí? Então, basicamente, eu não consigo nem te dar uma aula disso, porque você, professor que tem um conteúdo, você sabe como começar, você sabe o que tem que explicar antes de chegar nesse assunto, antes daquele. O professor já faz isso, ó, de cor e salteado, mas ele faz isso em sala de aula. A nossa
O nosso desafio agora é transpor aquilo que a gente faz no presencial para o vídeo e transpor aquilo que a gente faz presencial para o papel, tá bom? Então, se vocês forem pensar, aqui a gente também fez isso. Colocamos em sessões, retomamos assuntos importantes, os exemplos, e a gente vai sempre buscando um material que seja útil para o nosso aluno, que seja relevante para ele. Então, espero que a aula de hoje tenha sido relevante para você. A gente vai agradecendo, deixando as referências de Sean, da Claudine, que fez o material de validação de critérios para o material didático assíncrono. E a gente finaliza dizendo, faremos desse limão, da quarentena, desse problema, uma limonada. Eu tenho certeza que você, professor, vai desenvolver, vai aprender, porque a gente ao ensinar aprende. E vai aprender muito desenvolvendo conteúdos da sua matéria, pensando nesses critérios, tá bom? Próximo vídeo a gente vai falar aí sobre a linguagem do material e no último da série a gente vai falar sobre a estética. Tenho certeza que no final você vai estar escrevendo e vai estar produzindo vídeos de maneira assim, ó, espetacular. Um grande beijo, se você gostou, compartilha com os seus amigos nos grupos de professores, compartilha nas suas redes sociais, dá um like aqui e mande suas dúvidas. Estou nas redes como Rosana Rocha, tá? Muito obrigada, até o próximo. Tchau, tchau!